O pensamento educacional de Cecília Meirelles, nos periódicos diários de notícias e Amanhã, e a questão metodológica do processo educacional. O meu nome é Igor. Eu sou bolsista do PIBIC, pela Fundação Araucária. O meu orientador é o professor Luiz Antônio. Eu estou em substituição desde o período de junho de uma ex-colega de turma, que por motivos de saúde teve que se ausentar, onde eu assumi a pesquisa no lugar dela. Escola Nova e Cecília Meirelles, a militante pela educação, as crônicas, os métodos e a educação infantil. Cecília Meirelles foi uma grande lutadora pela educação brasileira, em especial a educação infantil, onde em suas crônicas defendia as questões metodológicas a serem utilizadas em sala de aula pelos professores para realizar a educação das crianças. A metodologia da pesquisa é de cunho bibliográfico. As crônicas de Cecília Meirelles nos periódicos diários de notícias e Amanhã, junto a dissertações, foram utilizadas para a elaboração de tal trabalho. A militante pela educação, a face pouco conhecida de Cecília Meirelles. As crônicas dela, como o cinema deseducativo, onde ela apontava os problemas que poderiam ser causados pela questão do cinema, onde em muito ele ia ao contrário do que era ensinado nas escolas, Cecília deu o nome de cinema deseducativo, onde ela defendia que o cinema muitas vezes poderia deseducar as crianças, no sentido de que algo que era duramente trabalhado pelo professor rapidamente poderia ser desconstruído pelo aluno ao ser deparar com um cinema que iria contra isso. Em educação musical, Cecília Meirelles, como uma escola novista, defendia que a questão do ensino musical trazia ao aluno a questão da experiência, onde para ela este era a base para o firmar conceitos e educar as crianças, ao mesmo tempo que a valorização educacional quanto à música, em diversos ritmos musicais, faria com que valorizasse a tolerância, sendo esse um dos princípios defendidos tanto por ela quanto pelo movimento do qual ela fazia parte, que era a Escola Nova. O teatro da criança, Cecília Meirelles defendia muito a elaboração e a criação de um teatro voltado pelo e para a criança, onde este não poderia ser deseducativo, ao mesmo tempo em que não poderia ser tediante e enfadonho à criança. Os livros para crianças, Cecília Meirelles trazia muito a questão de que muitas vezes os livros poderiam até mesmo ser deseducacionais, em especial quando estes não traziam o que ela defendia quanto ao processo educacional. No caso aqui, ela ia contra as questões de livros puramente ficcionais, que ao ver dela não traziam nada qualitativamente à educação da criança. O cinema e educação. Nesta crônica, Cecília Meirelles trazia os lados positivos do cinema quanto à educação, em especial a questão das cores, movimentos, cenários, onde Cecília demonstrava em sua crônica que isso poderia ser um auxiliar do professor em sala de aula, em especial para trazer aos alunos movimentos e cores a temas que, apenas escrito, poderia ser enfadonho para eles. Em O Livro e a Criança, Cecília Meirelles trabalha a questão do livro como um abre-alas à criança para o mundo da imaginação e da poesia, onde esta poderia vir a se desenvolver por meio do livro. Em Fábulas, Cecília Meirelles traz a questão da contribuição das fábulas no processo educacional, principalmente onde essas trariam conselhos, críticas e exemplos em que poderia ser ministrado à criança pelos educadores. E a arte de brincar, ela fazia uma ferrenha crítica ao brincar mecanizado. No caso, ela citava como exemplo em sua crônica
a bicicleta, a qual ela via como uma mecanização da brincadeira e que poderia tolir o desenvolvimento da imaginação da criança. Conclusões. Cecília Meirelles e a educação que ela defendia. Cecília Meirelles defendia uma educação humanizadora, onde esta traria o desenvolvimento da humanidade dentro das crianças, visando aqui a formação de uma sociedade tolerante e melhor do que a do presente. Onde Cecília Meirelles, a militante pela educação, muitas vezes foi deixada de lado pela Cecília Meirelles poetisa, sendo que esta primeira, em muito, deve ser defendida por nós educadores e defendermos o legado que ela deixou, em especial na defesa da educação infantil e nas metodologias que ela trouxe quanto à aplicação dos materiais em sala de aula. E muitas vezes essa Cecília, uma grande cronista de jornal, acaba por ser apagada da história e que deve ser resgatada por nós educadores para assim fazermos jus à pessoa que ela foi, a militante pela educação e a defensora de uma escola que buscava humanizar as crianças e não simplesmente trazer conteúdos a elas. Agradeço ao Estado do Paraná, Fundação Araucária, Universidade Estadual do Norte do Paraná e ao Comitê de Iniciação Científica da UEM, pela oportunidade em participar da iniciação científica, bem como ao Grupo de Pesquisa Educação, História, Sociedade e Educação no Brasil, GT STEB-BR, Norte Pioneiro, Paraná.